Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Agora vamos tratar um pouquinho de Nietzsche e, consequentemente, Freud e a filosofia, desses dois autores. Nietzsche e Freud são dois... Freud não é considerado filósofo, mas Nietzsche é considerado filósofo e tem uma contribuição muito grande para que a gente tenha um bom conhecimento filosófico. Então, o objetivo dessa aula é trazer alguns elementos, principalmente da filosofia de Friedrich Nietzsche, ok? Então, esse é o nosso maior objetivo. E vamos apontar aí algumas possibilidades de articulação entre as ideias de Nietzsche e as ideias de Freud. Bom, aqui na atividade, vamos passar. Quem foi Nietzsche? Nietzsche, então, foi um cidadão da Alemanha, nasceu em 1844, estudou muito filologia, e o tema principal que ele procurava estudar aí seria a representação em Schopenhauer, ok? Vamos então em frente. Nietzsche, para Nietzsche, a tragédia é um segredo que explica o sucesso da civilização, e se a gente trazer Nietzsche para o contexto atual, ele é bastante real. Por quê? Nós valorizamos muito até hoje a questão da tragédia. Então, a tragédia ela é um processo civilizatório. Ora, visto se quando você tem as pandemias, peste negra, gripe espanhola, gripe do porco, quando você tem as pandemias que atacam a população, que são tragédias, ela traz novos processos de civilização, novas maneiras de ver o mundo e assim por diante. Então, as tragédias, na visão de Nietzsche, explicam um pouco o processo de civilização grega e estabelece novos modelos de cultura. Por exemplo, a pandemia agora do coronavírus. Então, aprendemos que tem que lavar a mão, que tem que ter higiene, aprendemos muito a questão do contato, o que é transmitido num contato humano, e assim por diante. Então, sem sombra de dúvida. Nietzsche vai buscar em Sócrates bastante explicação de tudo o que ele fala. E em Sócrates surge a primeira vez aquela coisa da fé, daquilo que a fé é inabalável, ou seja, que o pensar do ser humano é um fio condutor de toda a casualidade, e atinge até o abismo, muitas vezes, profundo do ser humano. Então, a fé é uma coisa de se pensar, a fé é uma situação inabalável, na visão de Sócrates, e ele coloca como as condições de conhecer e corrigir a vida e assim por diante. É possível corrigir essa nossa vida? Para Nietzsche, essa confiança de Sócrates no conhecimento perdura só até a modernidade. Então, o conhecimento ele é conhecido enquanto a gente está aqui agora, mas amanhã esse conhecimento ele vai ser superado, ele vai ser vencido. Então, a cultura socrática ela é cheia de conhecimento, mas não de vivacidade. Então, para Nietzsche, as coisas precisam ser vividas. Então, não adianta eu ficar no mundo das ideias. Então, esse é o grande acontecimento. Sócrates colocou o conhecimento acima da vida, e não é bem assim na visão de Nietzsche. É a vida que está acima do conhecimento. Então, a vida não examinada não merece ser vivida, segundo, aí fazendo uma apologia de Sócrates, ok? Então, qual é o sentido da crítica de Nietzsche faz ao pensador Sócrates? Ele vai dizer que Sócrates valoriza o conhecimento, ao ponto de designá-lo como objetivo de vida. Mas Nietzsche, o conhecimento não tem esse lugar privilegiado. A vida está em primeiro lugar. Então, na visão de Nietzsche, o que vale é a vida é o processo. Então, não adianta nada eu conhecer, e se você for observar que Nietzsche é tão atual, que a gente conhece tanto, Vamos pegar, por exemplo, hoje, uma criança, aí um adolescente, tem mais contato com conhecimento, tem muito mais acesso ao conhecimento do que Einstein teve. A questão é, o que nós estamos fazendo com este conhecimento?
Então, não basta ter o conhecimento, é preciso vivenciar isso, né? É preciso que a gente ponha em prática essa questão do conhecimento para que a gente pense como é que isso processa a nossa vida. Então, não adianta conhecer, não adianta. Então, precisamos viver mais este conhecimento. Se uma criança tem mais acesso a conhecimento do que Einstein, do que os grandes pensadores do passado, o que estamos fazendo com esse conhecimento? Então, precisa, né, desenvolver isso. O conhecimento é um instrumento a serviço da vida. É um conhecimento a serviço da vida. Então, se a gente tem conhecimento, a gente precisa aplicar esse conhecimento para o desenvolvimento das pessoas. A racionalidade é um conceito que não são fundamentais ao mundo, mas sim ao produto da biologia, da vida, do processo de construir a própria vida, né? Então, muitos conhecem, mas poucos fazem para a própria humanidade. Então, em alguns remotos rincões aí, né, a gente se vê num derrama de números de valores, de sistemas solares, de astros, de animais inteligentes, inventam novos tipos de conhecimento, mas e a vida? Como é que fica? Né? E na visão de Nietzsche não adianta nada o homem ir para o espaço, o homem se de repente o homem morre de fome do meu lado. Como é? Né? A gente tem que aplicar isso para o ser humano viver e não morrer. Foi o minuto mais soberbo e mais misterioso da história do universo. Ou seja, o que Nietzsche está querendo dizer? Mas quando foi somente um minuto, passado um pouco, o fôlego da natureza congelou os astros, os animais e inteligentes tiveram que morrer. Então, se a gente descobre coisas, a gente tem que descobrir coisas para viver. Para Nietzsche, o conhecimento é uma invenção humana, né? E uma invenção útil. O conhecimento é escravo do corpo. O que quer dizer que o conhecimento é escravo do corpo? Que muitas vezes a gente conhece, mas a gente não consegue desenvolver aquilo que o nosso intelecto projeta para nós. E o conhecimento é escravo do corpo. O nosso conhecimento fica limitado ao nosso corpo. A gente não evolui porque a gente não tem potencialidade para isso, né? O ser humano cria a verdade. A verdade o aprisiona. Então, aquela história assim, ó, se eu conheço, se eu adquiro conhecimento, este conhecimento me prende. Então, assim, se eu não soubesse certas coisas, eu não pecaria. Então, uma vez o aluno pediu para mim, professor, o índio canibal comete pecado? Eu falei, se o índio canibal não souber que não pode comer, não tem pecado. Mas a partir do dia que ele conhece, passa a ser pecado. Então, quanto mais eu conheço, mais eu me aprisiono no meu conhecimento. Isso é muito profundo, né? Num segundo momento, o pensamento de Nietzsche, a metafísica é meio que abandonada. A metafísica é além da física. Essa coisa mais subjetiva, ela é meio que abandonada. Não há uma apreensão para descobrir aí a essência de fenômenos, tal, né? E o que resta são apenas aparências, é o que está vendo e o que está aí presente. Então, a filosofia de Nietzsche vai fazer um valor à corporeidade, quer dizer, a questão do corpo, quem sou eu, para que eu estou, para onde eu vou, como vou. A alma é uma consequência do corpo. Então, minha alma vai para onde? Para o inferno, mas então o meu corpo já está no inferno. Então, a minha alma é apenas uma consequência. Eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. Aqui, né, se for pegar aí, assim falou Zaratustra, né? Então, por quê? Porque o dançar estava toda a expressão da leveza, da alma, né? Eu sou corpo e alma. Assim fala a criança.
Então, por que a criança fala isso? Porque as coisas estão interligadas. Não dá para você separar corpo e alma. Tudo é corpo, né? E nada mais. A alma é apenas um nome que a gente dá a esta a dimensão além corporal. Olha só, aqui diz assim: tu dizes eu, tu dizes eu. Orgulhosamente essa palavra, tal, mas que quer dizer eu? Eu é a raiz da alma e do corpo. A consciência é secundária à consciência, porque o meu corpo age primeiro, depois eu vou ter consciência. As ações do meu corpo me traz consciência. Então, a racionalidade é uma consequência. Eu faço a coisa, ela acontece, eu tenho consciência, depois vem a racionalidade como consequência. Opa, aquilo que eu fiz estava errado. Opa, aquilo que eu fiz está certo. O eu consciência e conhecer resulta do corpo. Então, o corpo faz as ações, depois eu os conheço. É mais ou menos assim. Quer ver? Deixa eu tentar explicar melhor isso aí. A consequência é do corpo. Por exemplo, a consciência é secundária ali no segundo item. Por que a consciência é secundária? A criança, quando ela é pequenininha, ela não tem consciência que a luz queima, que o fogo queima, mas ela vai lá e coloca a mão no fogo. Quando ela colocou a mão no fogo, ela queima. Aí a racionalidade e uma consequência. Poxa vida, a criança pensa, se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. O eu consciência e conhece o resultado do corpo. Então, qual foi o resultado do corpo? Botei o dedo no fogo e queimei o dedo. Então, aí eu vou recuar. Né? Eu vou recuar. No segundo momento, ainda no tu dizes eu, diz que o corpo nosso, né, ele é um verdadeiro ser, originalmente inconsciente. Então, a princípio, o corpo não tem consciência de nada. O corpo não é capaz de saber que quando a criança botou o dedinho lá no fogo, a criança é incapaz de saber que o corpo dela não sabe. Originalmente, ele é inconsciente, ele não sabe que vai queimar. Mas aí queimou o corpo. Aí vem para a consciência, ganha estrutura, e daí o corpo ele fica escravo dessa consciência. Eu não posso mais colocar a mão lá, porque senão queima, aquela coisa toda, né? E assim por diante. Na visão de Nietzsche, sobre a alma e o corpo, aproxima-se de qual filósofo? Spinoza ou Descartes? Com certeza Spinoza. Com certeza Spinoza. E agora Freud. Freud não é exatamente um filósofo, mas Freud ele vai fazer a sua teoria e elaborar os seus casos clínicos, né, a partir da psicanálise, e que tem uma importância muito grande para a filosofia. Freud considera o nosso cérebro como se fosse um iceberg. Iceberg é essa pedra de gelo que tem dentro do mar. Na visão dele, onde o Titanic bateu, né? Na visão dele, essa parte de cima da pedra que aí está de gelo, essa parte de cima é o nosso consciente, é aquilo que a gente acha que a gente conhece. Só que o que a gente não conhece do nosso cérebro é toda essa parte que está dentro da água, que é muito grande. Então, nós não conhecemos, ou quase nada do nosso cérebro, nós não conhecemos quase nada da nossa inconsciência. Essa parte aí é a parte inconsciente do nosso cérebro. Então, nós temos no nosso conhecimento uma série de coisas guardadas, temos no nosso conhecimento uma série de coisas guardadas que nós não sabemos. Seria mais ou menos assim, poxa vida, diante de uma situação complicada, eu tomei uma atitude que eu jamais esperava tomar essa atitude. Isso estava no seu inconsciente, nessa parte de baixo desse iceberg. Eu já dei aula, que eu cheguei a certos raciocínios que eu jamais chegaria preparando essa aula.
mas como eu estava dando aula na faculdade, o aluno me provocava em termos de conhecimento, e eu fui aprofundando. Cheguei em casa e falei, caramba, eu nunca pensaria dessa forma preparando a aula. Mas cheguei. Por quê? Porque o aluno me provocou. Ele buscou no meu inconsciente, no meu conhecimento que estava no inconsciente, certas coisas armazenadas. Por isso que é importante estudar. Quando você estuda, parece que o estudo não serve para nada. Serve sim, você está construindo essa parte de baixo do seu iceberg no seu cérebro, tá ok? Com base nos seus estudos, sintetiza a relação entre o filósofo Nietzsche e o psicanalista, né, Freud. Então, Nietzsche, na sua filosofia, compreendeu que o corpo é como princípio do qual derivam, né, a alma, a racionalidade e os conceitos. E Nietzsche destacou ainda a origem do inconsciente e o irracional, aquilo que a gente não consegue pensar, do nosso consciente e do nosso conhecimento. E Freud chega ao resultado parecido, né, quando ele estabelece a existência de uma mente, de uma base inconsciente que flui no nosso cotidiano, que flui na terapia, que flui nos acontecimentos. Então, de repente, eu estou nervoso por quê? Porque lá no meu inconsciente estou sofrendo uma pressão, e assim por diante, né? Então, nessa aula de hoje, nós vimos que Nietzsche elaborou uma crítica e também elaborou uma relação entre o espírito, né, de consciente e inconsciente, e Nietzsche valorizava bastante o corpo, né, e a sua origem consciente, e também fez um paralelo aí com o nosso psicanalista Freud, ok? Então foi muito importante essa aula para que a gente conhecesse esses dois filósofos, não, filósofo, na verdade, é só Nietzsche e apenas Freud como psicanálise, ok? Muito obrigado por assistir essa aula e até uma próxima. Fique bem. Tchau, tchau.